Oi, gente, aqui quem fala é a Marisitos e calma lá, não taquem pedras em mim, eu vou explicar qual que é o meu problema! Ah, oi, gente, aqui quem fala é a Marisitos e eu sou uma grande, não tão grande, fã de Mundo Torajo. Na verdade, eu gosto muito da obra Torajo, né? Eu gosto da série animada, Algoritmos. O meu problema, a que eu vou reclamar nesse vídeo, é uma coisa muito mais sobre os personagens, que é algo que a própria fandom vem reclamando, principalmente depois desse vídeo de praia. E a gente vai estar aqui comentando um pouco sobre. Esse vídeo não tem um roteiro muito bem escrito, vai ter só uma conversa. E como eu disse também, eu não sou tão fã, eu acompanho mais algoritmos do que o canal do Torajo em si, mas às vezes eu assisto um vídeo ou outro. Então se eu falar alguma besteira, me corrijam nos comentários. Enquanto isso, aí no fundo, podem assistir eu transformando os meus personagens do meu desenho animado, Space Trashers, como se eles estivessem em mundo Torajo. A primeira que eu tô desenhando aí é a Socaditas, que é a personagem que eu faço a dublagem. Vamos para o vídeo. Bem, gente, uma coisa que eu percebi assistindo o Mundo Torajo, como uma pessoa que acompanha há muito tempo, é que tem muita criança no fandom. Eu já fui em vários eventos de anime e eu sempre encontro alguém com roupinha do Torajo ou de cosplay. E a maioria são crianças, ou pelo menos pré-adolescentes, e tá tudo bem nisso, sinceramente, eu não vejo nada de errado. Na verdade, eu acho até bom que crianças estejam assistindo um conteúdo pra idade delas, do que assistir uma coisa que não é pra idade delas, algo que era muito comum antigamente. Vocês mesmos sabem. Quantos aí já não assistiram Smile HD e ficaram traumatizados quando eram crianças? Mas, enfim. A comunidade do Mundo Torajo eu acho muito interessante, porque eu tenho quase 18 anos e eu sou fã do desenho mesmo assim. Eu amo desenho infantil, gente. Eu acho que se eu tiver com 99 anos, eu ainda vou estar assistindo desenho infantil, porque pra mim, desenho consegue trazer uma mensagem, consegue tocar a gente de uma forma muito mais profunda que um live action. Eu não sei porquê, mas é o que acontece comigo, é o que eu vejo acontecendo comigo. Eu gosto muito de Algoritmos, justamente por isso. Porque é uma série que, mesmo sendo feita pra criança, se você for uma pessoa mais velha, você consegue assistir, você consegue se conectar com os personagens. E eu gosto da forma que os personagens são escritos em Algoritmos, eles parecem ter um pouco mais de profundidade do que nos vídeos. Eu não sei se o roteirista é diferente, ou se é o mesmo roteirista, mas uma coisa que eu venho percebendo e outros fãs também perceberam enquanto assistem o Mundo Torajo, é que parece que eles esquecem que os personagens têm que ter alguma coisa. Sabe, eu acho que o principal problema dos personagens de Mundo Torajo é justamente isso. Que eles são resumidos a arquétipos. O que seriam arquétipos? Por exemplo, tem o personagem que é nerd. Tem a personagem que é a patricinha. Tem o personagem que ele é o protagonista. Eu tenho o personagem que é o mal-humorado. É tipo isso. E eu acho isso muito chato. Porque assim, eu, enquanto roteirista, enquanto uma pessoa que escreve a minha própria série animada, eu tomo muito cuidado com isso, porque a gente não pode resumir personagens a arquétipos. Eu sei que é tentador, eu sei que a gente quer que o personagem, as pessoas consigam identificar a personalidade principal do personagem. Porém, se a escrita for bem feita, você não precisa ficar reforçando toda hora que aquele personagem é aquilo, para as pessoas entenderem que ele é aquilo. Porque na vida real, a gente não é o nosso arquétipo o tempo inteiro. O personagem, o nosso amigo nerd da vida real, por exemplo, ou nós mesmos que somos nerds na vida real, às vezes a gente vai ter nossos momentos de raiva, a gente vai ter nossos momentos engraçadinhos, nossos momentos, enfim, ninguém é resumido a nada. Então, uma coisa que eu vejo muito no fandom de Torajo é que os personagens são muito, muito resumidos apenas ao arquétipo deles. E isso, olha, como uma fã me incomoda tremendamente, porque é chato. Quando lançou o personagem do Lin, eu tava lá, na época que lançou o personagem do Lin, e eu amava o Lin, tipo, porque ele era diferente dos outros, ele era tipo como se fosse o equilíbrio. Todo mundo era muito extrovertido, todo mundo tava lá brigando, e o Lin era o personagem justamente que trazia esse equilíbrio pro grupinho, é o personagem que trazia essa paz pro grupo, assim. E é muito interessante, porém conforme o decorrer dos vídeos, a gente percebe que ele tá lá meio que só pra ser o carinha com poder de cura, o carinha que, infelizmente, principalmente nesse episódio de praia, a personalidade dele foi resumida apenas: eu sou tão lerdinho, eu só gosto de comer, eu só gosto de dormir, eu não tenho objetivos na vida, eu não tenho nada. E sabe, tá tudo bem a gente ter uma personalidade comum, tá tudo bem a gente não ter uma super energia pra tudo mais. Tá tudo bem você identificar com o Lin, porque eu também às vezes me identifico com o Lin.
Porém, quando um personagem é resumido apenas aquilo, parece tão vazio. É como se ele fosse só um encosto ali, gente. Vamos ser sinceros. Se na vida real, mesmo a gente que é mais preguiçoso e tudo mais, se na vida real a gente agisse 100% do tempo igual o Lin, não ia ter alguém que suportasse. Porque, assim, com todo respeito, eu acho que um bom exemplo de personagens que conseguem ser fiéis às características deles principais, mas ao mesmo tempo não são apenas aquilo, é justamente em My Little Pony, onde as personagens têm os arquétipos. Por exemplo, a Twilight é inteligente, a Applejack é a fortuna, assim, a Rainbow Dash é a atleta, a Pink é a feliz e a Harriet, ela é a mais dramática, metida, a Fluttershy, ela é a tímida. Sim, tem os arquétipos, tem a base principal da personalidade delas, mas elas não são isso o tempo inteiro. Elas têm sonhos, elas têm traços de personalidade, elas têm momentos onde elas quebram a própria personalidade delas pra conseguir tomar uma decisão importante, porque a vida às vezes é isso. Às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa personalidade pra tomar uma decisão importante, pra conseguir evoluir como personagem, como pessoas, né? E algo que me entristece muito é ver os personagens resumindo apenas isso. E isso ficou mais visível ainda, os fãs começaram a perceber isso, principalmente com esse novo episódio de Praia, onde o Morajo, que é um personagem muito complexo, você assiste Algoritmos, ele é o personagem mais complexo. Ele, mesmo naquela época lá da briga do Torajo lá, que ele teve o hack do canal e tudo mais, daquela fase da lore, o Torajo era um personagem super complexo, sabe? Ele tinha camadas, uma depressão, assim, não curada e tudo mais. Mas ele tinha camadas pra ele vir, e quando ele vir pra esses episódios, ele ser resumido apenas o cara que quer pegar mulher. E, assim, eu não tenho nada contra personagens meio safadinhos e tudo mais. Eu acho graça de alguns, mas, por exemplo, se você vê nos animes, a maioria dos personagens safadinhos são odiados. Tipo, o Mineta, o Sanji, outros personagens, né, que não são gostáveis, porque as pessoas se sentem desconfortáveis. Parece mais um assédio do que um personagem gado, sabe? E ninguém quer ver um personagem gado, sabe? Se o seu personagem mais complexo, na hora de fazer um vídeo simples, tudo bem, você não precisa colocar o personagem num vídeo simples, tendo 50 crises existenciais e quase morrendo. Não é isso, gente. Mas você colocar o seu personagem principal não sendo resumido apenas uma coisa, sabe? O estressadinho é meio metido que é gado. Não, gente, vamos colocar aqui ele fazendo outras coisas, sabe? Apesar de que eu sei que era a piada do episódio, tá tudo bem, mas foi meio desconfortável, porque muitas pessoas apontaram que se sentiam desconfortáveis porque o Moraji tava parecendo mais um gado do que o personagem que ele é, principalmente em Algoritmos. E como ele era no passado, pessoas resgataram clipes do passado onde tentavam juntar casais entre ele, e ele ficava tipo, qual que é a necessidade? Eu acho que justamente nisso que surgiu esse chip do Moralin, que assim, eu não tenho nada contra o chip, eu não tô falando que o chip é melhor que todos porque respeita a personalidade do Torajo, porque eu acho que a maioria dos chips não respeita a personalidade dos personagens, mas aí tudo bem porque é a fandom. Mas quando você é o criador da obra, e mesmo sendo o criador da obra, você consegue descaracterizar o seu próprio personagem, aí nós temos um problema muito grande. Inclusive, pessoal, se vocês estiverem escutando barulho de chuva, barulho de carro, é porque eu não tô nem na minha cidade. Meu computador tá no meio da cozinha aqui, porque eu não tenho lugar pra botar ele. Eu tô em outro estado, e é o jeito aqui, eu vou ter que gravar aqui. Eu tive que aproveitar que meus pais finalmente saíram de casa pra eu ter um pouquinho de silêncio e conseguir gravar o vídeo. Mas enfim. E, gente, como eu disse, eu tô fazendo minha própria série animada. Os personagens que estão passando no fundo, apesar de eu estar fazendo eles no estilo do Mundo Torajo, eles são personagens da minha história. Os 3 protagonistas principais, que é a Sokaditas, o Luan e a Bia. E, gente, a questão os meus personagens, eles têm os arquétipos. A Bia, por exemplo, é a mais responsável de todas, que às vezes tem picos de raiva, e tudo bem. O Luan, ele é o nerd, mais carinhoso. E a Sokaditas é a esquisita, maluca. Eles têm os seus arquétipos. Porém, eles têm mais do que isso. Quando eu vou escrever meus personagens, às vezes, no começo, quando eu tava aprendendo a escrever roteiro, eu escrevia eles e eu pensava, caramba, eu acho que eles não estão respeitando tanto assim a personalidade deles, sabe? Eu acho que eles poderiam ser mais o arquétipo. Só que, conforme eu fui pesquisando, eu percebi que não precisa ser um arquétipo, não precisa ser um personagem resumido a uma coisa só. Isso é chato.
Quando você assiste uma série e os personagens são resumidos a apenas uma coisa, é muito chato. Por exemplo, se você já assistiu Turma da Mônica e ficou pensando, caramba, a Mônica é só estressada? Não, porque a Mônica ela tem os momentos dela que ela é estressada, mas a Mônica também tem os momentos dela que ela é uma pessoa completamente normal, completamente de boa. E é isso, sobre isso que eu tô falando, que me entristece ver o Montourage, porque assim, eu tudo bem que o desenho é infantil, porém, se você assistir Algoritmos também trata de assuntos muito sérios. E mesmo tratando de assuntos sérios, eles conseguem trazer essa leveza que crianças também podem assistir. Um público mais novo também consegue estar assistindo. Mesmo sendo um conteúdo que toca em assuntos sérios, que toca em temas pesados, mas o pessoal consegue assistir. Mas quando o seu desenho vem e se resume apenas o personagem sonolento, a personagem irritada Patricinha, o personagem que não tem personalidade, que é o Torajo, desculpa. O Torajo, ele é uma das minhas decepções, porque assim, tudo bem que ele é o bonzinho, só que a personalidade dele é muito protagonista, ideal, e isso me estressa porque parece que o personagem não tem defeitos, às vezes parece que o personagem não tem falhas, às vezes parece que o Morajo é mais protagonista da história, do mundo do Torajo, do que o próprio Torajo. E assim, eu não culpo o Torajo porque ele é um roteirista iniciante, eu também sou um roteirista iniciante, mas às vezes a gente tem que pensar, a minha série é pra crianças? Sim, mas não é por isso que tem que ser uma coisa sem sentimentos. Um exemplo que eu trago aqui é K-Pop Demon Hunters, que é um desenho livre para todas as idades, mas mesmo assim ele consegue tratar assuntos super pesados, como depressão, crise de ansiedade. Não se amar do jeito que você é, esconder quem você é de verdade, parentes abusivos, amizades, consequências da fama, tudo mais. Consegue trazer todos esses assuntos de uma forma leve, que uma criança vai assistir e vai pegar a mensagem. Por isso eu acho que K-Pop Demon Hunters mereceu muito aquele Globo de Ouro, justamente porque traz uma mensagem muito boa para as crianças. Em um momento da história onde os filmes infantis estão ficando cada vez mais sem mensagem, mais comerciais, porque as pessoas pensam que se é para criança não tem que ter história, não tem que ter mensagem, não tem que ter bosta nenhuma, não tem que ter nada. K-Pop Demon Hunters, né, guerreiras do K-pop, vem e trazem uma história com sentimento, uma história com mensagem justamente para crianças. E o que me estressa no mundo Torajo é que eles poderiam muito bem trazer a pegada um pouco mais séria do Algoritmos para os vídeos normais. Eu não tô falando de trazer coisas, tipo assim, momentos trágicos num vídeo normal. Tudo bem, deixa isso pro Algoritmos. Só que as personalidades serem complexas, porque os personagens eles são muito vazios, eles não parecem ter uma ambição, sabe? Parece que todos os personagens são apenas coadjuvantes na história do Morajo. E isso me deixa assim, porque eu gosto de todos. Como eu disse, eu gosto do Lin. Só que a esse ponto, o Azedo tá tendo... A criatura do Azedo, que eu odiei quando esse personagem foi introduzido, aquela criatura consegue ser mais interessante, consegue ter uma personalidade mais interessante que o coitado do Lin, que é tão amado pelos fãs, mas é tão jogado de escanteio. Ele parece mais uma muleta do roteiro do que um personagem que existe ali, faz parte do grupo de amigos. Eu não sei se isso vai mudar, se vai ter um desenvolvimento. Eu espero que sim. Se os criadores, os escritores de Mundo Torajo, né, de Algoritmos, verem esse vídeo, não levem pro lado pesado, levem pro lado legal. Tipo, levar pra um entendimento de que é uma crítica construtiva. Porque esse episódio de praia foi só um exemplo que os fãs começaram a notar. Mas isso já vem acontecendo há um bom tempo. Os personagens são muito resumidos ao arquétipo deles e não explora a personalidade, não mostra os outros lados da personalidade deles. Na vida real, ninguém é apenas um arquétipo. Nós somos uma mistura de vários arquétipos. Nós somos uma personalidade complexa. Então, não tem por que um personagem do desenho animado, tudo bem que num desenho animado a gente tem que ser mais caricato, a gente tem que ser mais extrovertido, a gente tem que ser mais tudo. Pelo menos mas a gente também tem que ter os momentos onde a personalidade do personagem vai ter que ser sacrificada para uma evolução dele. Ou vai ter que ser sacrificada para um momento ser mais importante, ser mais tocado. Porque a nossa sociedade não, né? No nosso meio social, as pessoas não são apenas uma coisa, elas são várias coisas. E resumir os personagens a apenas um arquétipo, 2, 3, não é o suficiente. Torna o personagem vazio, chato e caricato até demais. Tipo, existem
milhões de exemplos de personagens que, mesmo tendo arquétipos, eles também têm desenvolvimento, eles também têm outros traços de personalidade a serem desenvolvidos, e não apenas o arquétipo principal deles. E essa é a minha crítica principal ao mundo Torajo e o que está me entristecendo, e talvez outros fãs também assistindo. Se você é fã do mundo Torajo, se inscreve no canal, porque além de eu estar lançando minha própria animação, que tem um pouquinho inspirado no Algoritmos, você também pode estar acompanhando outros conteúdos de outras séries, e futuramente eu vou trazer mais coisas de mundo Torajo também. E assim fica o resultado dos meus personagens, se eles fossem do mundo Torajo. Eu escolhi com base nas frutas favoritas de cada personagem, a fruta favorita da Beatriz sendo banana, do Luan sendo laranja, e a Socaditas, por ela ser uma alienígena, é uma fruta do planeta dela. Então é essa fruta de cristal aí que vocês estão vendo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos, beijos, até a próxima. Tchau!